religiosa, educação cristã na família, na igreja, na escola secular, no trabalho e na sociedade. Com certeza não vai dar tempo de falar sobre tudo isso. Então eu vou falar apenas alguns pontos que eu considero assim mais relevantes para nós, e conforme o tempo for passando eu vou estar adiantando para os outros. O primeiro está falando sobre a educação religiosa versus a educação cristã. Muitas pessoas acham, tá, que a educação religiosa e a educação cristã é a mesma coisa. O que os irmãos acham? É a mesma coisa? Oi? É para quem é a mesma coisa? Os irmãos acham que é? Não? E qual seria a diferença de educação religiosa com a educação cristã? Alguém pode me ajudar? Ninguém? Não é a mesma coisa, isso todo mundo sabe. Primeiramente, o que é essa educação? Educação são aqueles costumes e hábitos que a gente passa de uma geração para outra geração. Então hoje, o que para mim é errado, eu vou ensinar para o meu filho que isso é errado. Então eu estou praticando a educação. Então são hábitos, são conceitos que nós entendemos ser certo ou errado. Isso significa educação. Agora, o conceito de educação religiosa. Educação religiosa a gente vai falar muito nas escolas. Os juniores, adolescentes, aí, jovens que estudam, ouve-se muito falar sobre educação religiosa. Que a escola hoje ela tem que ter a educação religiosa no na sua grade curricular, tudo isso. Só que a educação religiosa, ela instrui o indivíduo não a uma vida cristã, tá? Ou não a uma vida voltada à religião, mas ela te dá o conceito de que é cada religião. Então na escola eu posso ter uma educação religiosa, tanto cristã, quanto uma educação religiosa espírita, católica, uma educação religiosa voltada para o candomblé, tá? Tudo isso eu posso ter dentro de uma educação religiosa, porque ela me proporciona, ela vai me deixar eu enxergar amplamente todas as religiões. O que acontece muito nos nossos dias é porque o Brasil hoje, por ser considerado, eu até coloquei ali, um país laico, ele não prega uma só religião. As nossas escolas, elas podem introduzir para as nossas crianças, para os nossos juniores, adolescentes, qualquer uma das religiões que ela vai estar dentro do direito dela, tá? Então a educação religiosa, o que ela faz? Ela começa a ensinar o indivíduo os conceitos de determinadas religiões. Dentro da igreja existe educação religiosa? Existe? Existe educação religiosa. Um exemplo muito claro que a gente tem é a classe de catecúmenos, não é? Quando uma pessoa vai batizar, ela tem que passar por essa classe para quê? Para ela entender os princípios básicos do cristianismo, quem foi Jesus, por que você está batizando, o que sua vida vai mudar daqui para frente. Então tudo isso, a educação religiosa ela ensina o indivíduo tudo sobre a religião que ele está querendo. Eu sou espírita, então eu vou participar de uma educação religiosa voltada para o espiritismo. Então eu vou conhecer tudo que o espiritismo prega, tudo que o espiritismo faz, e com isso eu vou estar apto a frequentar determinadas religiões. Então isso significa educação religiosa. O primeiro contato com a religião é no lar. Interessante, irmãos, que a educação religiosa, o que muitas pessoas às vezes esquecem, às vezes a gente pensa que a igreja é responsável por trazer uma educação religiosa para as pessoas que aqui estão. Mas o primeiro contato que o indivíduo tem com a educação religiosa, tá, é dentro do seu próprio lar. Então uma pessoa que está dentro do seu lar, constantemente ela vai ser levada a conhecer a religião que seus pais estão seguindo ou que as pessoas que estão ali seguem. Vou dar um exemplo. Muitas vezes quando você vai almoçar, você vai jantar, você vai fazer uma oração antes. Você vai fazer uma oração a quem? Se você for cristão, você vai fazer uma oração a Deus. Então naquele momento você está praticando a educação religiosa para as pessoas que estão ali, voltado para a sua religião, que é o cristianismo. Se as pessoas que são de outras religiões, na hora de exemplo, os judeus, na hora de almoçar, eles agradecem a Deus, tá? Mas eles agradecem de uma forma diferente do que nós agradecemos. Eles guardam o sábado, tá? Normalmente por ser o costume deles. Então no próprio lar, a
pessoa começa a ser educada de acordo com a educação religiosa que ela está inserida. No Brasil, a religião é opcional, isso nós sabemos, irmãos. No Brasil, nós vivemos um país laico, então não existe uma religião predominante. Diferente de alguns países que nós vemos aí, até mesmo pela televisão, nós vemos essa guerra, né, que está acontecendo na Síria, tudo isso, são países muçulmanos, onde a religião e a política, elas andam juntas. Então é impossível você, impossível não, é possível, mas é muito difícil você ser de uma outra religião e viver num país onde a política e a religião andam juntos. Eu tive uma palestra uma vez com uma missionária que ela ficou no Afeganistão há algum tempo. Ela falou o seguinte: quando você se declarava ser de outra religião, até mesmo os comércios eram obrigados a não vender nada para você, porque você não era da religião que eles seguiam. Então, se você era destinado, você se dizia um cristão, você começava a sofrer discriminação das pessoas. E é diferente dos nossos dias. A gente acha que sofrer discriminação hoje no Brasil é uma pessoa que está falando que eu sou crente, eu dou dinheiro para a igreja. Essa é a discriminação que nós sofremos hoje. Mas nesses países onde a política e a religião andam juntos, a discriminação é discriminação até mesmo de morte. As pessoas morrem porque não são da mesma religião. As pessoas não compram, não vendem, não arrumam serviço, emprego, nada disso, por serem de uma religião diferente. Mas nós não, nós vivemos um país laico, então a religião para nós é opcional. Hoje as pessoas são cristãos, amanhã quantas pessoas se desviam, né? Vão para outras religiões, até mesmo pessoas de outras religiões venham, aceitam Jesus e vêm para o cristianismo. Então hoje isso é permitido. Nós vivemos um país laico, um país que isso é permitido. Isso é interessante para o lado bom e também para o lado ruim. O lado bom é porque nós temos o livre-arbítrio de vir à igreja, cultuar a Deus, tudo isso. Mas o lado ruim é que as pessoas não têm tanta firmeza naquilo que elas seguem como deveriam ter. As pessoas aprendem a ter aquele jeitinho brasileiro, né, que as pessoas falam, de desse jeito tá bom, é para Deus tá bom. Então nós temos uma certa também indiferença quando tratamos de assuntos referentes a isso. Para pensar, ela pode ser interessante quando colabora com a educação recebida em casa, no entanto, pode ser importuno quando instrui uma outra religião que não seja aquela escolhida. Então a educação religiosa ela tem muita importância quando, na minha casa, a religião que meu filho aprende é a mesma que eu sigo. Porque nós só vamos só alimentar aquilo que as pessoas estão aprendendo nos outros lugares. Agora, a grande dificuldade é quando nós temos pessoas da igreja que são, vamos dar um exemplo nosso, que são cristãs, só no seu lar as pessoas não são cristãs. Então tudo aquilo que ela aprende aqui, quando ela chega lá, ela é confrontada constantemente. Por quê? Porque as pessoas lá não seguem a mesma linha que ela segue. É uma coisa que nós temos que dar muita atenção também, porque às vezes nós temos crianças, juniores, adolescentes, que aqui dentro eles aprendem sim a estudar a palavra de Deus, só que os seus lares, os seus pais não conhecem, não têm o mesmo ensinamento. E muitas vezes elas trazem as coisas que elas aprendem lá fora, aqui para dentro. E é muito fácil quando a gente critica, né? Está fazendo isso, está conversando, está brincando, está mexendo no celular, está entrando no Facebook o dia inteiro, mas e na casa, como é que está? Vocês estão entendendo? Então nós temos que ter a atenção para saber o que? Cada indivíduo é uma pessoa diferente, cada um está sofrendo lá fora uma pressão diferente do que a outra. Então cabe a nós que somos adultos, temos uma maturidade melhor e maior, a gente começar a identificar essas pessoas e trabalhar cada uma de uma forma diferente. Porque como o pastor até mesmo falou aqui ontem na reunião do Ministério de Louvor, a nossa batalha espiritual que nós enfrentamos é dentro da nossa própria mente. Constantemente nós enfrentamos essas batalhas, que precisam ser combatidas através de quem? Através do Espírito Santo. Ele é o único que consegue combater essa batalha, mas ele usa nós que somos instrumentos por ele para colaborarmos nessa batalha. Então Deus ele tem nos chamado realmente para praticar a educação religiosa também dentro da igreja.
Segundo, outro ponto a ser destacado é que se existe grande diversidade religiosa, pode encontrar uma grade curricular que satisfaça essa gama de religiões representada pelos alunos. Nas escolas nós temos a educação religiosa. Só que nós temos hoje no mundo, irmãos, cerca de 4.600 religiões. Tá? Eu falo de religiões. Então imagina só como encontrar pessoas, né, que conheçam todas essas 4.600 religiões. Impossível. Tá? Então a educação religiosa ela sofre muito por isso, porque ela não tem profissionais capacitados para educar as pessoas em cada religião. E às vezes nós temos um grande problema também nas nossas igrejas, no meio que nós estamos, por quê? Porque nós não temos muitas pessoas capacitadas a ponto de instruir as pessoas contra essas religiões. Que existem religiões que muitas vezes elas se confundem até mesmo com o cristianismo, tá? Elas muito bem apresentadas, elas fazem com que as pessoas achem que estão realmente no cristianismo, estão realmente servindo a Deus, mas quando na realidade não estão. Existe uma religião hoje que nos nossos dias está se difundindo bastante. Eu nem a conhecia, eu comecei a conhecer através de um gerente meu lá na empresa, que eles se dizem cristãos, só que eles não vão à igreja, porque eles dizem que querem resgatar de novo a igreja primitiva, que era aquela igreja que adorava a Deus apenas nos lares. Então eles fazem isso, eles começam, a igreja mais não existe, você precisa ir na igreja, você precisa dar oferta, você precisa dar dízimo, nada disso, você vai no seu lar mesmo, você vai ser uma igreja no seu lar. Então eles matam, tá, aquela ideia de igreja, aquela ideia de comunhão. Eles falam que muitas pessoas juntas fazem com que haja muitos conflitos. Então você não pode ficar muito junto com as pessoas, o negócio é você adorar a Deus na sua casa. Existe um outro que eu descobri esse dia na internet, que você na sua casa, tá, você vai entrar em contato com a igreja tal lá, e você vai se cadastrar, eles vão te mandar um envelope de dízimo todo mês para você dizimar, tá? Você vai assistir os seus cultos em casa pela internet, ao vivo, você não precisa sair da sua casa, e a Santa Ceia é entregue pelo correio. Olha só. Então você não precisa sair da sua casa para nada, você vai assistir o seu culto na sua casa, você vai ser ao vivo com milhões de pessoas, é o que eles falam, né? Você pode ser ao vivo com milhões de pessoas ao mesmo tempo, tá? E isso tudo no conforto do seu lar. Então são coisas, irmãos, que vão surgindo, que se nós não estivermos atentos, muitas vezes nós caímos em coisas como essa. Por quê? A facilidade não é melhor para mim, eu ficar indo na igreja, terça, quinta, domingo, só domingo de manhã, eu vou ficar na minha casa, que é muito mais confortável. Mas a gente começa assim a moldar o caráter cristão. A educação religiosa ela começa a ser transformada naquilo que nós conhecíamos, achávamos certo, começa a ser moldada. Por isso a importância de nós conhecermos essa educação religiosa, de entendermos realmente o que é essa educação religiosa. Então, para finalizar essa parte, educação religiosa, os irmãos entenderam? É apenas o que? A instrução de cada religião. A minha religião é cristã, então a educação religiosa vai me ensinar a como ser um cristão. Só isso. Só a parte teórica. Porque ela não me obriga a praticar os atos cristãos, mas sim apenas conhecer. Tá? E o importante é a diferença que nós vamos ver. Será que apenas conhecer o cristianismo é essencial para a vida do crente? Apenas saber o que é certo e o que é errado é essencial ou não? Continuando. Agora para falar sobre a educação cristã. Como nós falamos, né? Existe certa diferença da educação cristã com a educação religiosa. E nós vamos falar um pouco sobre essa educação cristã. Porque, como eu falei, a educação cristã não está se importando tanto assim em ensinar o indivíduo a saber o que ele está pregando. Mas ela se preocupa em ensinar o indivíduo a viver aquilo que ele está pregando. Então a educação cristã, ela engloba a educação religiosa, porque além de ensinar o indivíduo sobre o cristianismo, ela ensina você a viver o cristianismo. E existe diferença em você conhecer, né, o cristianismo e você viver ele. Conhecer é muito fácil. Você entra num site, pega um livro, você conhece toda a prática do cristianismo. Agora você viver o cristianismo que é a grande questão. Como viver tudo aquilo que eu prego? Como viver tudo aquilo que eu aprendo? É fácil?
Não? Não é fácil? Juniores, é fácil? Viver o cristianismo? Jovens, viver o cristianismo é fácil? Não? Não é fácil viver o cristianismo. Isso nós vamos falar um pouco. O cristianismo, a educação cristã, ela é uma filosofia vista de dentro do próprio cristianismo. Isso às vezes a gente não entende. Por quê? Como que eu vou aplicar a educação cristã dentro do meu serviço? Como eu vou aplicar a educação cristã dentro da minha escola, dentro da minha casa, entre as pessoas que eu vivo? Como? É a pergunta que nós fazemos muito. O conceito de educação cristã com o cristianismo. O cristianismo, ele pensa o quê? Olha só, todo homem, ele é dotado de dons, tá? Isso aí nós sabemos. Os dons, ele já é inserido no ser humano, tanto no ser humano que serve a Deus quanto não serve a Deus. Vou dar um exemplo. Quantos cantores seculares que nós conhecemos que possuem o dom de cantar, né? Que possuem aquela pessoa, olha, nossa, que voz bonita, Roberto Carlos, né? Os irmãos aí, os adultos, quantos conheceram o Roberto Carlos aí? Os jovens não gostam tanto, né? Mas assim, são pessoas dotadas com uma voz excelente, com um dom excelente, mas que utilizam esse dom de maneira errada. Então, o que a educação cristã faz? Ela quer identificar qual o dom que esse indivíduo tem e como que ele pode aplicar esse dom na visão do cristianismo. Como aplicar esse dom de modo em que Deus possa se agradar disso tudo que eu estou fazendo. Tá? Então, esse é o desafio da educação cristã. O pensamento cristão. O pensamento cristão, ele tem a ideia de quê? De pegar esses dons que cada indivíduo tem e aplicar esses dons para a obra de Deus. O dom, quando ele é dado ao homem, é para ser utilizado, coisa que as pessoas muitas vezes esquecem, é para ser utilizado dentro da casa de Deus, em prol das pessoas que estão inseridas na casa de Deus. Então, se Deus te dá um dom, se Deus me dá um dom, esse dom não é para eu pegar esse dom e levar para outro lugar, não. É para eu pegar esse dom e praticar ele no local que eu estou inserido. Então eu vou pegar esse dom e moldar esse dom de forma que as pessoas possam ser abençoadas através desse dom que Deus tem me capacitado. Esse é o pensamento cristão. Liberdade versus educação cristã. Vocês não estão entendendo, irmãos? Marcelo, as pessoas lá fora do Evangelho, elas usam o dom delas somente para ganhar dinheiro. Não usam para fazer nada para Deus, somente para ganhar dinheiro, para ficar rico. Exatamente. Infelizmente é uma visão que tem entrado também no meio cristão. Porque quando as pessoas a gente vê aí que às vezes utilizam o dom dado por Deus para se favorecer, né? Para assim, eu cobro para fazer isso porque eu vivo disso. Esse é o meu dom, esse é o meu ministério. Você utiliza isso, né? Esse é o meu ministério. Aí se torna um egoísta, né? Um egoísta, exatamente. Se torna um egoísta. Por quê? Acha que aquilo que Deus deu e ele vai tirar proveito daquilo que Deus deu. A liberdade versus a educação cristã. Os humanistas escutam esse conceito de liberdade. Liberdade é a possibilidade dada a todos os homens através dos homens por meios naturais. Todos os homens têm a liberdade. O que é a liberdade? É o ato que você tem de, que muitas vezes nós chamamos de exatamente, de ir e vir. A liberdade de ir e vir, a liberdade de você escolher o certo ou o errado, de você não ser obrigado a realizar nada. E essa liberdade foi conquistada. Antigamente nós não tínhamos essa liberdade. Eu acredito que a maioria dos irmãos não viveram, mas na época da ditadura a gente não tinha liberdade, as pessoas não tinham liberdade de ir, de vir, as pessoas não tinham a liberdade de falar o que pensavam, né? Os jornais não tinham liberdade de anunciar aquilo que eles achavam certo, não existia nada disso. Então a liberdade ela foi conquistada, tá? E muitas vezes essa liberdade hoje ela é muito não enxergada pela educação cristã, porque as pessoas acham que por ter determinada liberdade eu tenho o direito de não aceitar aquilo que o meu líder impõe para mim. Hoje a sociedade ela ensina isso para a criança.
eu vi uma reportagem de um menino de 6 anos de idade que está morando nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos a criança aprende que ela tem a liberdade e que a Constituição dá o direito a ela. E aquela criança estava na internet, ficando na internet lá, e o seu pai chegou perto dela para saber o que ela estava fazendo. E aquela criança chegou para dentro do seu pai e falou: seu pai, eu aprendi na escola que eu tenho o direito de ter no mínimo 5 metros à minha frente, 5 metros à minha trás e 5 metros aos meus lados de privacidade. E você está invadindo a minha privacidade. Uma criança de 5 anos nos Estados Unidos já estava ensinando isso. Ensinam o quê? Que a criança ela tem o direito dessa privacidade, e em qualquer momento essa privacidade ela for rompida, ela tem o direito de ir até as autoridades e denunciar o invasor da sua privacidade. Na sociedade hoje não está tão diferente assim. Hoje, se você dá um tapa no seu filho, você pode ser até mesmo preso. Por quê? Por causa dessa liberdade que a sociedade quer mostrar que o indivíduo tem liberdade, mas tira os direitos dos pais, tira os direitos até mesmo da igreja. Porque a sociedade hoje ela fala o quê? Uma pessoa hoje ela tem que ela não pode aceitar tudo aquilo que impõe a ela. Não, você tem que debater, você não pode aceitar. Se você acha que é certo, você tem que ir contra. Teve um exemplo lá no seminário de um pastor contando que chegou um rapaz homossexual da igreja dele e falou: pastor, eu sou homossexual e eu queria ver o que a Bíblia diz a respeito disso. O pastor começou a trabalhar com ele e o pastor pediu para ele: você faz o seguinte, não, você procura um psicólogo para ele estar te instruindo também dentro do que você acha certo, do que você acha errado. Só que o pastor ele falou assim: o único erro que ele fez foi não dizer para aquele irmãozinho procurar um psicólogo cristão. Ele foi procurar um psicólogo secular. E quando ele chegou no psicólogo e esclareceu o problema dele, que ele tinha, o que o psicólogo dele falou? Hoje você tem a liberdade, você escolhe ser o que você quer ser. Você tem vontade de ser homossexual? Então seja homossexual, se liberte, viva isso. E a pessoa saiu da igreja e realmente se entregou à prática do homossexualismo. Tudo isso por quê? Por causa da liberdade. Hoje que nós pensamos ter, as pessoas acham que nós temos, e nós esquecemos aquilo ali, a educação cristã. O que a educação cristã diz sobre a liberdade que a sociedade diz que eu tenho? A sociedade hoje diz que eu posso fazer o que eu quiser, eu posso realizar os atos que eu tenho em mente, porque ela me dá essa abrangência, mas no momento em que a educação cristã, no momento em que a Bíblia me instrui que isso é errado, é o momento que eu tenho que colocar um ponto final. Não, a Bíblia em primeiro lugar. No momento em que as escolas falam que isso é certo, mas que a Bíblia diz que isso é errado, esse conflito existente, é o momento que nós temos o quê? Não, se a Bíblia diz que é errado, é essa a Bíblia que eu vou seguir. Então a liberdade ela tem que ser constantemente confrontada com o que a Bíblia diz. Mas eu não sei o que a Bíblia diz a respeito disso. Procure alguém que saiba o que a Bíblia diz a respeito disso. É melhor você perguntar do que você depois errar e perceber que você estava no erro. Porque às vezes as pessoas erram mesmo por não saber e não conhecer. A Bíblia fala, que a gente erra por não conhecer a verdade. E isso muitas vezes acontece. Por você não conhecer, você erra. Mas hoje Deus ele nos dá a possibilidade de entendermos e de buscarmos o conhecimento. Alguns que o pastor, a palavra do pastor não foi bastante, então vou procurar com outro irmão da minha igreja, vou procurar com o irmão que eu tenho mais intimidade, vou procurar saber se isso, o que a Bíblia diz a respeito disso. Então nós temos que conhecer a liberdade com a educação cristã, saber que as duas andam juntas. O racionalismo versus a liberdade. Essa questão é uma questão bem interessante. Quando a gente fala sobre o racionalismo é aquela ideia que nós temos de isso é certo ou isso é errado nos meus conceitos. Será que isso que eu estou fazendo é certo? Eu acho isso bom, então isso é certo. Eu acho isso ruim, então isso é errado. Esse é o conceito que nós temos hoje. Se você vai fazer alguma coisa, você acha bom, então para você é certo.
Agora, se você acha isso errado, então para você é mal. Só que a gente esquece do quê? Do que aquilo que Deus ele acha dessas questões. Muitas vezes aquilo que é certo para mim, para Deus é errado. E muitas vezes aquilo que eu acho errado, para Deus ele é certo. A Bíblia fala que se nós quiséssemos agradar a Deus, nós deveríamos primeiro desagradar quem? A nós mesmos. Não é isso que a Bíblia fala? Nós devemos desagradar a nós mesmos para assim agradar a Deus. Então, esse racionalismo muitas vezes vem atrapalhar as nossas vidas. Vocês vão entender a educação cristã? Pode falar. Talvez esteja dentro dessa questão do racionalismo e a liberdade. Essa madrugada, talvez uma pregação da pastora, é interessante. Eu pego o meu vestido vermelho, e o vestido é maior do que o tamanho dela e tal, muito bonito, então eu gosto do vestido lá, estava na sacola ainda, no guarda-roupa, e ela orava com minha irmã. E Deus dava a ela a visão dessa irmã, ela se preocupava com aquilo, Deus, o Senhor está me dando a visão dessa irmã, e ela orava pela irmã, e sempre orando pela irmã, a irmã na casa dela, ela orava, então ela entendeu que aquele vestido que ela comprou não era para ela, era para aquela irmãzinha. Quando ela entendeu isso, ela não quis entregar o vestido de maneira nenhuma. Ou seja, ela raciocinou o quê? Eu comprei para mim. Mas por que eu não usei até agora? Na verdade, ela não comprou para mim, foi para a irmã. Então, a questão do pensamento de Deus vem do nosso pensamento. Então, a questão da liberdade e o racionalismo, né? Ela pensava o quê? Eu comprei o vestido para mim, mas não usei ainda. O tamanho é maior do que o meu, mas eu orava para a irmã, e essa irmã, acho que necessitava desse vestido. Deus tocou no coração para comprar esse vestido para essa pessoa. Ou seja, a mesma pessoa uma coisa, achando que está certo. Mas na verdade, certo é aquilo que Deus quer que nós façamos. Eu acho que encaixa um pouquinho. Porque se Deus ele nos dá a liberdade de você fazer aquilo que Ele quer, Ele também nos dá a liberdade de você não fazer. É a grande diferença que nós temos. Deus ele não obriga o ser humano a fazer nada. Senão Ele já tinha criado o homem para louvar a Ele. Ele já tinha colocado isso no coração. Como assim como Deus criou alguns anjos, né? Existem serafins, e que vivem 24 horas adorando a Deus. Deus criou ele para eles, para quê? Para adorar a Ele. Então eles só adoram. Para isso que eles foram criados. Agora o ser humano, Deus quando criou o ser humano, Ele não colocou essa imposição do ser humano adorar Ele. Deus mostrou ao ser humano, ó, se você me adorar, você vai ter isso. Agora se você quiser não me adorar, você não vai me adorar. Então a Deus ele não impõe nada ao ser humano. Então o ser humano já tem essa liberdade. Agora nós devemos o quê? Saber identificar essa liberdade e atuar essa liberdade em prol da obra de Deus. Usar isso de proveito para a obra de Deus. Para pensar, o ensino religioso da educação cristã, no primeiro momento, parecem ser semelhantes, quase todos os aspectos. Entretanto, após definição dos alicerces, o propósito, fica claro a importância da diferença de cada um. Então, a educação religiosa é o ensino teórico da religião. A educação cristã é como viver essa religião, tá? Como viver, no caso, o cristianismo. Os ideais humanistas e nacionalistas contribuíram para o desenvolvimento político e social. No entanto, enquanto a consciência moral e ética de valores familiares, entre outros, ficaram prejudicados. Assim, irmãos, nunca se houve uma grande mudança na sociedade como nós estamos vivendo essa mudança. Eu vi um sociólogo falando que de 30 anos, de 40 anos para frente, houve mais mudança do que há 300 anos para trás. Então, de 1970 até o dia de hoje, houve mais mudanças do que ocorreram de 1970 para trás. Então, nós vemos que há essas mudanças constantemente que nós vivemos. Então, essas mudanças, elas precisam sim ser acompanhadas mais na visibilidade cristã. Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar que essas coisas novas que estão surgindo é tudo do diabo. Para os membros da igreja, os meus amigos não utilizarem, do que eu ensinar a eles a utilizar de uma forma cristã. Então, muitas vezes as pessoas utilizam dessa forma. Quantos não se lembram de uma época que a televisão era coisa do diabo? Né? Que você ligar o rádio era coisa do diabo, você não podia ver isso porque o diabo tinha feito aquilo ali. Na época que surgiu o código de barra, aquelas linhas, né? Muitos falavam, o código de barra é o número da besta.
Aí, poxa, como é que você vai comprar um alimento que contém código de barra, se hoje todos os alimentos contêm código de barra? Então é muito mais fácil, às vezes, a gente utilizar nomenclaturas, falar que isso aqui é do diabo, isso aqui a gente não pode utilizar, com medo de quê? De você ensinar a coisa certa. É melhor eu ter as pessoas não usando do que eu ensinar se aquilo ali é certo e aquilo é errado, ou ensinar como utilizar determinadas coisas dentro da visão cristã. Tá? Então, essas foram as mudanças que nós sofremos. A educação cristã na família. Vou colocar um videozinho aqui. Irmãos, deixa eu colocar um vídeo aqui. Desafio muito grande. Porque a família hoje, todo mundo sonha em casar, em ter uma família, ter filhos, tudo isso. Só que a família hoje ela tem um grande desafio, não é mais agora de você encontrar a pessoa certa. O grande desafio hoje é você conseguir viver com a pessoa certa. Não é? Porque é muito fácil hoje, quantas vezes a gente vê esses jogadores de futebol, eles casam e passam uma semana se separam, já acabou já o casamento. E você viver a família hoje é uma situação mais difícil do que alguns anos atrás. Alguns anos atrás, as pessoas tinham problemas, mas elas suportavam os problemas e iam até o fim. Hoje a pessoa tem um problema, o que ela faz? Ela separa, eu não estou tolerando você não, já trabalha, eu sou independente, então vai cada um para o seu lado. E a sociedade, ela ensina isso, que se não der certo, você pode se separar, você pode comprar um divórcio e você pode se desfazer seu relacionamento. E com isso, o que nós entendemos de família hoje é diferente do que nós entendemos de família há 40 anos atrás. Hoje a quantidade de divórcios que acontece é muito superior ao que nós vimos há 10 anos atrás. Hoje, muitas pessoas hoje, elas se casam já pensando em se separarem amanhã. Olha, eu vou casar, mas se eu separar amanhã, eu vou ter direito a isso, isso e isso, e eu já quero isso aqui no meu nome já. Então as pessoas já pensam com isso. Quantas pessoas a gente vê, né, que casam em separação de bens, né, que fala, separação de bens, você não tem direito àquilo que eu tenho. Esse negócio de comunhão, o máximo hoje é comunhão parcial de bens, né? Agora total ninguém quer. Não, total não, o que eu consegui até hoje é meu. E se conseguiu até hoje é seu. A gente construir daqui para frente juntos, aí sim, de nós dois. Então os valores, eles têm sido trocados através disso. A família é um dos pilares da formação humana e espiritual. Por que o diabo tenta tanto na família hoje? Porque a família é um pilar. Se eu tenho uma família destruída, automaticamente eu vou ter filhos destruídos, tá? Os meus filhos, eles vão ter uma forte probabilidade de amanhã também sofrer da mesma coisa que eu sofri. Eu estava vendo de alguns psicólogos, eles afirmam que as violências hoje que os adultos praticam são devido às mesmas violências que eles foram vítimas no passado. A maioria das pessoas hoje que realizam abusos sexuais foi porque no passado eles também foram abusados sexualmente. Muitas pessoas hoje que são péssimos pais, péssimos maridos, foi porque no passado ele teve péssimos pais, péssimas referências. Então o diabo ele pensa o quê? Se eu destruir a família hoje, amanhã eu vou ter uma sociedade totalmente corrompida. Porque a família é um pilar na formação humana. O que é isso? A família é aquela que pega desde a criancinha e começa a instruir a criancinha no que é certo e o que é errado. A criança, o caráter dela é formado até os 5 anos de idade. Até os 5 anos de idade, tudo aquilo que ela vê, tudo aquilo que ela percebe, tudo aquilo que ela convive, vai formar o seu caráter para que depois dos 5 anos ela vai dar somente continuidade àquilo que ela aprendeu. E às vezes a gente não dá tanta importância assim, uma criança não está vendo direito, não está entendendo direito. Mas tudo aquilo que ela está observando, ela vai utilizar daquele pilar para construir o seu caráter no futuro. Então imagina só, se nós temos uma sociedade totalmente corrompida como nós vemos hoje, uma sociedade hoje em que
Um casal de homossexual pode adotar uma criança normalmente porque se eles praticam amor, se eles dão um amor para aquela criança, se eles disponibilizam, se eles demonstram amor para aquela criança, então isso já é o bastante, já tem amor, a criança já pode conviver. Mas imagina só uma criança que vive numa situação dessa, num momentos como esse, e o que vai passar na mente daquela criança quando ela for maior? Se uma criança ela vive no meio de um casal de homossexuais, ela tem 99,9% de probabilidade de ser homossexual. Porque a criança desde pequena, já falei isso para mais dos jovens, você nunca briga com a criança para ela fazer uma coisa certa, já percebeu? Ah, filho, não faz isso não arruma sua cama agora não, deixa ela bagunçada mesmo. Ah, filho, não fica sentadinho lendo a Bíblia não, vai brincar um pouco, vai correr na rua. Nunca, sempre você vem com ele aqui, ó, para de tacar pedra lá, não faz isso, não faz aquilo, não come agora, para de comer isso, para de comer aquilo. Sempre é isso que a gente faz. Por quê? Porque o ser humano em si, a Bíblia fala que ele já nasce fruto do quê? Do pecado. Então o ser humano ele já nasce mal, já tem a maldade no seu coração. Então a família, o que ela faz? Ela começa a moldar esse caráter de certo ou errado na vida da criança. Deus ele nos deu essa oportunidade de sermos grandes educadores. Então nós, quando a criança ela vai crescendo, nós vamos instruindo elas no certo e no errado. Pais que são responsáveis por isso, são os pilares. Agora imagina só, se nós não educarmos ela no certo e no errado, o que vai acontecer? Ela vai fazer só as coisas erradas. Então a família é um pilar porque ela tem que educar. A primeira educação é da família. O ambiente doméstico e familiar, Deus não faz distinção de pessoas e as propostas do mundo. O mundo hoje, ele tem diversas propostas hoje para a família. Como eu falei, né? Você não vive bem, a proposta do mundo te dá é o quê? O divórcio. É fácil, a gente resolve isso. Você vai, faz divórcio. Hoje em dia não precisa nem da assinatura dos dois, né? Hoje, se um mostrar que não quer mais conviver com o outro, já é o bastante. Você já consegue o divórcio através disso. Então, o mundo ele tem diversas propostas para a família. Só que essas propostas que ele apresenta à família é o quê? É na visão da sociedade, o que eles acham correto. Nós falamos sobre a liberdade. Isso é bom para você? É bom. Então para mim é certo. Eu vou fazer isso que é certo. Agora, isso é mal, então não vou fazer. Só que a Bíblia, ela vem diferenciar, vem mostrar que não é dessa forma. O desejo do mundo tem um desejo diferente. O desejo que Deus tem para mim e para você é o quê? É para que nós possamos continuar firmes, tá? Instruindo a nossa família diante da presença de Deus. Só que o mundo não tem esse desejo. O desejo do mundo é que o ser humano se corrompa realmente. O desejo do mundo é que o ser humano ele entre numa degradação total em que ele não viva mais conforme ele vivia antes. Não é isso que nós vemos? Essas coisas hoje estão ultrapassadas. Muitas vezes nós, jovens, adolescentes, às vezes a gente fala isso aos nossos pais, isso aqui é da sua época, não podia fazer isso, na sua época hoje é liberado, hoje a gente vive em outro mundo, hoje tudo isso é permitido. A gente ouve muito falando, as pessoas falando isso, mas nós vemos que na realidade não é dessa forma. Por quê? Porque o mundo ele quer impor isso para nós, e ainda mais para as pessoas que são cristãs. O mundo quer impor o quê? Muitas coisas não tem nada a ver, muitas coisas você pode fazer, muitas coisas não é pecado, porque muitas coisas antes que para nós era pecado, hoje em dia é normal. Hoje em dia as pessoas acham que Deus não está mais preocupado com essas coisas, Deus está mais preocupado com o coração do ser humano do que realmente com as suas atitudes. E a gente enxerga que realmente não é isso. A educação cristã é a responsabilidade dos pais. Irmãos, a educação cristã ela tem uma responsabilidade muito grande que às vezes nós achamos que a igreja ela tem essa responsabilidade. A igreja ela é responsável para educar o meu filho. A igreja é responsável para educar os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens. Mas a responsabilidade dessa educação não é da igreja. A responsabilidade dessa educação é dos pais. Os pais são eles que Deus deu a oportunidade. Nós não vemos, a Bíblia fala o quê? Que instrui o menino no caminho que deve andar, mesmo, para que quando crer, ele
não venha se desviar dele. Esse instruir o menino não é uma palavra dada à igreja, não é uma palavra dada para os professores da escola dominical. Essa palavra é uma palavra dada aos próprios pais. Os pais têm a responsabilidade de educar a criança no caminho certo. E muitas vezes nós achamos que, vou deixar meu filho ali na igreja, porque a igreja ela vai educar ele, vai ensinar ele a adorar a Deus, a fazer as coisas certas, mas não ensina. A criança ela passa aproximadamente 20 horas da vida dela na escola secular. Depois disso, ela passa mais umas 15 horas na sua casa. E às vezes, quando ela vem para a escola dominical, ela passa 2 horinhas na escola dominical e nós achamos que já é o bastante. 2 horas na escola dominical já é bastante, já aprendeu bastante já. Então ela pode já viver as coisas que ela está acostumada a viver no mundo, até mesmo na escola. Mas não é o bastante. Se nós não puxarmos essa responsabilidade para nós teremos um grande problema no futuro. Os irmãos têm visto na televisão, a gente já comentou alguns dias atrás a respeito das leis que estão surgindo para as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. São leis que vão incentivar a elas, motivar a elas enxergarem o homossexualismo como uma coisa comum. Vão incentivar elas a buscarem os atos sexuais de uma forma mais rápida. Tudo isso, o ensino, ele está propondo uma nova educação para as nossas crianças. E como será aqueles pais que não se preocupam em dar uma educação cristã dentro dos seus lares? Se ela vai conviver com tudo isso no futuro, e apenas 2 horinhas na escola dominical nós achamos que é o bastante, que a criança já aprendeu tudo por 2 horas. E se nós mesmos não nos importamos em dar realmente uma educação cristã a elas. O ambiente doméstico, ele tem muita influência, por quê? Porque a criança, ela pratica tudo aquilo que ela vê. Se a criança ela vê o seu pai batendo na sua mãe, ela vai chegar na escola e vai querer bater nos seus filhos todos, nos seus amigos todos. Se ela vê a criança mordendo uma outra, ela vai querer praticar aquilo, porque ela está vendo aquilo ali. Eu ouvi um relato, a minha irmã está dando aula no colégio lá embaixo, e ela falou que muitas crianças ali que são, vamos dizer, os problemas, são aquelas crianças em que os pais dos seus lares, eles se agridem, são crianças que os pais dos seus lares, eles praticam violência verbal uns com os outros, e a criança, ela pega tudo aquilo e ela quer, de alguma forma, jogar aquilo para fora, e ela vai jogar aquilo para fora como? Através dos seus colegas, através das suas atitudes. Então, muitas vezes, as crianças que nós vemos nervosas, brigando, xingando, não é porque ela é uma criança mal criada, mas é porque ela está absorvendo tudo aquilo na sua casa, está depois na igreja, soltando tudo. Então, uma atenção que nós temos que ter, por quê? Porque às vezes é fácil a gente criticar uma criança, a criança está fazendo aquilo, mas a gente não entende como está sendo lá os exemplos dela em casa. E infelizmente, até mesmo muitos cristãos realizam essas coisas. Coisas que não poderiam ser, cristãos, a gente está falando, a família, ela é um dos pilares, a família cristã, ela teria que dar realmente todo o suporte cristão para uma criança, mas infelizmente são as que muitas vezes mais sofrem com tudo isso. A minha irmã falou que teve uma criança lá na escola e que ela começou a brigar, ela falava xingando palavrões, falava só nomes de diabo, demônio, só falava essas coisas absurdas mesmo, e que levaram essa criança para a diretora. E a diretora ligou para os pais, falou: não, vou chamar seus pais porque a gente tem que ver o que está acontecendo. E quando o pai da criança chegou lá, olhou para a criança e falou assim: eu não acredito que você está me fazendo passar por essa vergonha. Você que vai pregar na igreja hoje à noite, uma criança de 9 a 10 anos, você vai pregar hoje na igreja, eu vou ter que orar porque eu tenho que expulsar esse demônio que está na sua vida para você pregar hoje à noite. Olha só o que eu estou falando, hein? Uma mulher evangélica, o filho dela ia pregar na igreja dela à noite, e a palavra que ela usava o quê? Que ela ia orar para expulsar o demônio que estava na vida dele, para ele pregar à noite. Agora imagina só como que deve ser o lar de uma família dessa. Se uma mãe
agindo dessa forma com uma criança, tá? Na frente de um monte de gente falando isso. Então, o lar dessa pessoa deve ser um lar totalmente conturbado e evangélico, cristão, o que não poderia ser. Então nós cristãos muitas vezes nós temos que entender e querer e começar a passar o cristianismo de uma forma diferente, porque também não adianta você sentar e falar para o seu filho assim, ó, você vai ler o livro de Salmos todo, vou te dar uma semana para você ler o livro de Salmos todo, e começa a impor àquela criança, àquela pessoa o cristianismo. Mas se você não vive realmente o cristianismo, você não vai conseguir impor aquilo para a pessoa. É muito mais fácil você viver e mostrar a importância e como é bom você ser cristão do que você querer impor aquilo para a pessoa. Eu vi uma história de John Wesley e Susana Wesley, que era a Susana Wesley, que era a mãe de John Wesley, onde ela, todo dia de manhã, ela era responsável pela educação espiritual dos seus filhos. Naquela época, a igreja americana, irmãos, não é como nós vemos hoje, que tem esse valia dominical, o filho vai lá, vai estudar a Bíblia, não. A responsabilidade de educar os filhos era da mãe. Então a mãe tinha a responsabilidade de abrir a Bíblia e ensinar a Bíblia para o seu filho até ele pegar uma certa idade. E a história conta que Susana Wesley, ela, todo dia de manhã, ela pegava todos os seus filhos, colocava eles sentados, e sabe o que ela fazia? Ela obrigava os seus filhos a decorarem um versículo por dia. Então a criança ficava o dia inteiro com o versículo e decorando no final do dia, ela teria que ter decorado um versículo por dia. Só que Susana Wesley, ela não obrigava só e deixava que não, você vai ter que ler esse versículo, decorar e sair, agora eu vou trabalhar, vou deixar você aí, não. Sabe o que ela fazia? Ela sentava do lado e ensinava e mostrava a importância que tinha em a criança aprender isso. Porque é aquela mesma história, né? Você com um copo de cerveja na mão, você bebendo e falando para o seu filho, ó, você nunca beba, porque isso é muito ruim, prejudica a sua saúde. A criança vai olhar e falar o quê? Poxa, mas se prejudica, por que ele faz? Ah, se fumar faz tanto mal, por que ele fuma? Então o primeiro exemplo tem que ser nosso. Nós somos pilares, são nós que somos os espelhos deles. E muitas vezes, eu não tenho filho, não tem problema, mas se você está na igreja, nós temos adolescentes, nós temos juniores, nós temos jovens que olham para você e veem em você também exemplos. Porque muitas vezes eles não têm um exemplo a seguir, mas quando eles olham para nós, é o exemplo que eles têm que seguir. Ah, eu quero ser igual o irmão Celso, lá, o irmão Celso sempre está na igreja, sempre está orando, sempre está buscando. Então ele é um exemplo. Eu vejo o Vaguinho tocando todo dia aqui na frente, quero ser igual o Vaguinho, quero ser também um músico. Então nós também somos exemplos. E muitas vezes os exemplos que os jovens, os adolescentes, eles não encontram em casa, são exemplos que eles encontram na igreja. E os adultos da mesma forma. Às vezes os exemplos que eles não encontram são aqueles exemplos que eles começam a se espelhar na igreja. Nossa, o irmão ali era tão bonito, queria orar como ele. Eu vou buscar orar como ele. O irmão ali fala tão bem da palavra de Deus, não vou tentar cada dia chegar mais aí para mim aprender um pouco mais com ele. Então todos esses exemplos que nós vemos, nós somos esses exemplos. Nós somos, né, a carta aberta que Paulo fala, onde as pessoas vão olhar e vão ler e vão querer ser como nós. A educação cristã é a responsabilidade dos pais, falei. Os filhos são heranças do Senhor, o ensino da palavra de Deus no lar, levar os filhos à igreja e cuidar da família em todos os sentidos. Então a família ela tem que ser cuidada em todo sentido. Muitas vezes as pessoas acham, né, a sociedade hoje acha que o simples fato de você colocar comida na mesa, de você dar uma roupa nova, já é o bastante. Você está já praticando o seu papel de homem da casa, de mulher, né, de casa. As pessoas acham isso, mas você cuidar da família vai muito mais além do que isso. Não é você trabalhar e deixar o seu filho de lado lá, achando que se você está dando alimento já é o bastante. Mas o carinho, tudo isso, o que importa, as pessoas não estão tendo. No Japão, irmãos, o Japão hoje, ele é o país que contém o maior índice de suicídio infantil, é o Japão. Porque no Japão as pessoas trabalham e para eles não precisam folga. Eles trabalham sábado, domingo, trabalham até 18 horas por dia e as crianças elas ficam abandonadas. Então o que acontece? Nós vemos o estudo está falando que o Japão tem um maior índice de suicídio porque as crianças não têm mais a presença dos pais.
A presença que elas têm é de um videogame, é de uma internet, tudo isso. Então, para elas, isso é importante. Os pais acham que fazendo isso já é o bastante, já é o necessário. Então, não dão o devido valor que deveriam. E é onde acontece o índice de suicídio hoje, que é o Japão. Legal o vídeo, né? O vídeo mostra realmente o que é a igreja. Às vezes a gente acha que a igreja é essas 4 paredes aqui, não é? Que eu vou praticar a igreja aqui dentro, mas a gente se esquece que a igreja ela é praticada lá fora. A igreja ela é praticada nas pessoas que nós vivemos lá. Aqui dentro é vamos dizer que é um centro de treinamento, onde a gente aprende a palavra de Deus, aprende a lidar com os nossos irmãos para praticarmos lá fora. Só que às vezes eu não consigo suportar meu irmão ao todo lado dele. Não, meu irmão é fofoqueiro, meu irmão fala mal de todo mundo, eu quero manter distância dele aqui. Mas se você não aprende a lidar com ele aqui, como você vai aprender a lidar com as pessoas lá fora? Se você não consegue viver com pessoas aqui dentro, como você vai viver com pessoas lá fora? Lá fora eu vou apenas ignorar elas, lá fora eu não vou dar ideia para elas, mas lá fora você vai ter que mostrar o cristão que você é, o Cristo que existe dentro de você, aquele Cristo que após ser cuspido, após ser martirizado, após apanhar, após carregar uma cruz, após ser crucificado, ele só fala uma coisa: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E às vezes a gente acha que não, os meus problemas são maiores, aqui eu estou enfrentando aqui são coisas muito maiores do que essas pessoas já enfrentaram, então por isso eu vou me desligar de todo mundo, eu vou sair da igreja, eu vou abandonar tudo. Mas a gente se esquece de que somos cristãos, nós temos que viver Cristo. E a gente está até conversando com a Monique, ela não tem a respeito disso. Nós esquecemos que o cristianismo, em momento algum, Deus disse para a gente assim: você vai ser cristão, a sua vida vai ser um mar de rosa, eu vou pegar todos os seus problemas, vou tirar os seus problemas de você, você não vai ter mais problema nenhum, você vai viver 1000 maravilhas, você vai orar e eu vou te dar um carro importado, vou te dar uma casa, um bom emprego, um bom salário, você vai viver só glória, só nessa terra, até o dia que eu arrebatar a igreja. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que se você quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. No mundo tereis muita aflição, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se perseguir os profetas antes de vós, também vos perseguirão. A Bíblia relata isso, que passaríamos por aflições, tribulações aqui, mas que não deveríamos o quê? Desistir, porque Deus iria fazer com que nós passássemos por tudo isso. E hoje o Evangelho que nós encontramos é um Evangelho diferente, um Evangelho que nos mostra que servir a Deus é 1000 maravilhas. E quando um crente ele passa por alguma tribulação, a primeira coisa que ele faz é o quê? É abandonar o Evangelho. Poxa, o Evangelho que me apresentaram era um Evangelho que eu não iria passar por problemas, eu não iria ficar doente de jeito algum, e agora eu estou doente, estou passando por problemas. Que Evangelho é esse? Então o Evangelho hoje que é apresentado dentro das igrejas é um Evangelho totalmente diferente do que Cristo ele realmente apresentou. E é um Evangelho que nós devemos resgatar cada dia. O Evangelho individual, o Evangelho meu, o Evangelho seu. É o ato de nós anunciarmos essas boas novas às pessoas. A missão da igreja. A igreja tem a única missão, que é de quê? Qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Ninguém sabe a missão da igreja? Oi? Ganhar o quê? Ganhar almas. A igreja ela tem a missão de quê? Ganhar almas, de salvar vidas, de resgatar as pessoas, né, que estão andando em trevas para a luz. Essa é a missão da igreja. E a missão da igreja não é a missão da igreja wesleyana, mas essa missão é nossa. Nós assumimos essa missão. Então a igreja, nós sabemos que a igreja somos nós temos essa responsabilidade. E responsabilidade essa que às vezes a gente deixa de lado. Eu estou na igreja, eu vou na igreja hoje, que é terça-feira, eu vou orar, quinta-feira eu vou na igreja, domingo eu vou só dominical, já é o bastante. Muitas pessoas acham que isso é a sua missão, estar na igreja. Só que esquece que a sua missão é para ser praticada lá fora.
Essa missão não é para ser praticada aqui, porque aqui todo mundo conhece a Deus, aqui todo mundo já segue a Deus. Então essa missão tem que ser uma missão que tem que ser praticada nos lugares onde as pessoas não conhecem. Então essa é a importância hoje. Nós temos o que dar, que realizar realmente essa missão. A educação cristã precisa ser parte da vida das famílias e da igreja. A educação cristã pode alcançar, conquistar, ensinar e treinar. Então essa é a função da igreja. Nós temos que primeiro alcançar, tá? Alcançar as pessoas que estão fora da igreja. Após alcançar as pessoas, nós temos que conquistá-las, temos que atraí-las, mostrando a elas que existe algo diferente aqui, que elas precisam conhecer também. Ensinar e treinar é você dar a base, o suporte para que hoje ela está sentada, está aprendendo, mas amanhã ela vai estar na frente ensinando. Então a igreja ela tem que assumir todos esses papéis. Não, já estou terminando, tá? Para pensar, produzir materiais de educação cristã, criar estratégias de educação, promover ações educativas, importância de aprender e desenvolver estudos e reflexões. Então a igreja, ela assume esse papel de educação cristã como? Através da escola dominical. A escola dominical é o momento que nós temos, irmãos, de tirarmos todas as dúvidas que nós temos a respeito de Cristo, da igreja, da Bíblia. É a escola dominical. E às vezes as pessoas não dão importância para isso. Eu vou lá e estudar aquela lição chata de novo, aquelas aulas chatas daquele do Marcelo que fica lá falando, ninguém fala nada. Eu tenho que ficar ouvindo ele falando, já estou cheio disso. Só que eu penso dessa forma, tá? Eu não quero mais escola dominical porque a aula é muito chata. Só que em momento algum me preocupo em falar nas aulas da escola dominical que eu tenho dúvidas a respeito de Jesus Cristo. Quem foi Jesus Cristo na minha vida? Aí o que acontece comigo? Quando eu estou em casa, no sábado, fazendo minha comida e toca a campainha, quem está lá? Os testemunhos de Jeová. Quer falar comigo sobre Jesus. Aí o meu filho vem, mãe, deixa não fala que eu estou em casa não. Sabe por que ele tem que falar que eu estou em casa? Porque se ele me confrontar na Bíblia, eu não tenho nenhuma palavra para falar para ele. Se ele falar lá que apenas os 444 mil vão para o céu, eu vou ter que aceitar, porque eu não sei onde está escrito isso na Bíblia. E pior ainda, quando eles fazem, eles abrem a Bíblia e mostram a Bíblia para mim, e agora? Se eu acho a escola dominical muito chata, o professor é muito chato, eu poderia levar essa lição para ele, não é? Ele poderia me ajudar numa lição dessa. O Espiritismo, irmãos, que falam que está tão em alta aí nas novelas, né? Que é uma atração, todas as pessoas gostam de falar sobre o Espiritismo. Poxa, por que eu tenho tanta dúvida a respeito disso? Será que quando eu morrer eu vou para o céu? Será que eu não vou para o céu? Será que as pessoas que morreram, elas estão onde hoje? Elas estão no inferno, elas estão no céu, elas estão no purgatório, aguardando, né? Pagando pelos pecados. Então, irmãos, questões sobre a Bíblia existem muitas, dúvidas, milhares de dúvidas a respeito da Bíblia. E por que nós nos aquietamos? Porque às vezes nós não levamos isso para dentro da nossa escola dominical. É simples, mas tem a lição da escola dominical, mas nós podemos parar a lição da escola dominical, parte da aluno de um aluno, isso aí com certeza. Nós podemos parar a escola dominical para levar um conhecimento maior do que está na lição. Mas o que falta em nós é o quê? O quê? Nada, né? A gente já sabe tudo, né? Mas nós temos que ter o interesse em buscar essas coisas também. Porque hoje, irmãos, infelizmente, por que hoje muitos crentes se desviam, porque muitos crentes erram? Porque não conhecem a verdade. E tem vergonha, às vezes, de pregar a verdade. Eu tenho um amigo meu que viveu 30 anos na igreja e que se desviou e foi para os testemunhos de Jeová, porque começou a estudar a Bíblia de uma forma que ele não estudava antes. Começou a, como ele me diz, entender a Bíblia. Ao perguntar, você não tinha escola dominical? Tinha escola dominical. Mas você não estudava a Bíblia? Estudava a Bíblia. Mas será que você estudava realmente a Bíblia? Será que as suas dúvidas realmente eram sanadas na escola dominical ou não? Então, irmãos, a igreja, ela proporciona isso para as pessoas. E às vezes as pessoas falam assim, mas a minha igreja não tem um estudo, a minha igreja não tem isso, a minha igreja não tem aquilo, ela não se preocupa em ensinar. A escola dominical é o local que nós temos para isso.
Quem falha hoje somos nós, porque nós não nos interessamos em saber mais a respeito da Bíblia. Às vezes o professor chega na frente, ele lê a revista todinha, por sinal acabou. Alguém tem dúvida? Todo mundo quer. Às vezes o irmão nem sabe a lição que foi dada aqui na frente, porque foi conversando, mas não tem dúvida. E depois chega e o professor é péssimo, o professor não sabe dar aula direito, o professor não consegue passar aquilo que a gente quer aprender. Mas você não se preocupa em perguntar nada do professor também. Você não se preocupa em tentar levar o professor a vamos dizer assim, a um constrangimento, tá, entre aspas. A um momento que ele fala assim, ó, não sei te responder isso. Teria que ser assim um momento que as pessoas teriam que falar, você não sabe, uma pergunta então foi meio complicada. Porque nós temos que buscar cada dia mais. Todo mundo sabe tudo? Não. O Marcelo estudou 3 anos, 4 anos de seminário, estudou a Bíblia, tudo, ele sabe tudo? Não sei nada. A Bíblia ela é tão ampla que quando você termina de estudar os 4 anos de teologia, você só tem uma conclusão, que você não sabe nada dela ainda. Você tem que estudar mais, porque você não sabe, você não conhece o tão profundo aquilo que Deus tem para ensinar para o homem. Então, a escola dominical é para isso, é o momento que nós temos para aprender. Então, sube mesmo o máximo que vocês têm dos seus professores, deixe eles constrangidos, porque eles falam assim, eu não sei, eu vou procurar saber. Pode fazer a pergunta que elas cabeludas, às vezes você acha que não tem nada a ver, você tem que fazer realmente para quê? Para você buscar seu entendimento. O entendimento só acontece assim. Se o professor me falando as coisas que você já sabe, ele não está dando aula. Ele só está relembrando aquilo que você sabe. Agora, se ele começar a falar coisas que você antes tinha dúvida e que sanou as suas dúvidas, aí sim já entra aprendizado. Então, se aquilo que para você é dúvida, você tem que colocar para fora para que realmente possa ver o entendimento e a compreensão de tudo isso. A escola dominical, a igreja é para isso. Sabe por quê? Porque às vezes você não tira sua dúvida aqui, mas você vai querer tirar sua dúvida lá fora com seus amigos do serviço, com seus amigos da escola, e o conselho que eles vão te dar é um conselho totalmente errado e o que não diz dentro da palavra de Deus. E é muito simples, e você vai entender aquilo como sendo certo, e você vai começar a praticar aquilo. Então, a igreja, a escola dominical, ela é importante para isso. Às vezes aquelas pessoas que não vêm da escola dominical são aquelas pessoas que você pode chegar perto dela e falar para ela assim, aqui irmão, por favor, recita o Salmo 23 para mim, por favor. Vai saber? Não vai saber. Se você perguntar aqui, nossa igreja tem 220 membros, se você pedir aqui para as pessoas recitar o Salmo 23, se 40 pessoas recitarem, vai ser muito. E é uma realidade, irmãos. Eles vão dar, não, é muito fácil, mas é uma realidade. Quantas vezes o pastor fala aqui, ó, vamos abrir a Bíblia no livro de Malaquias, a pessoa não é Apocalipse, mas Malaquias, São Fonias, meu Deus, o que é isso? Estão lá, aí ajuda aquelas Bíblias, tem lá os índices lá, né? É mais fácil para você encontrar, porque as pessoas não se preocupam. Agora imagina só, estamos dentro da igreja, dizemos que servimos a Deus, dizemos que somos cristãos, mas não conhecemos a palavra dele. Como dizer que somos cristãos sendo que não conhecemos a Cristo? É uma realidade que acontece nos nossos dias hoje. Por quê? Porque a escola dominical é uma coisa chata. Eu não vou na escola dominical porque é sempre a mesma coisa, a mesma ladainha, a mesma lição. Por que é chato? Porque nós a tornamos chatas. Se eu estudo, eu professor, vou estudar uma lição hoje, aí eu me mato lá, tá? Eu pego vários livros, várias bíblias, estou estudando a lição, chego, falo na minha sala e ninguém pergunta, ninguém faz nada, ninguém se interessa, porque eu tenho uma coisa a mais que eu poderia dizer. Para que eu estou estudando? Para que eu fico lá perto do sábado inteiro estudando, sendo que meus alunos não estão se importando em querer aprender? Então vamos fazer isso, vamos realmente fazer. Fica o dia inteiro lá, ou uma coisa diferente, agora vai ser só dominical, eu quero ver o que o professor fala a respeito disso. Então nós temos realmente que fazer isso, que nos policiarmos para que nós possamos a cada dia buscar a entender mais a palavra de Deus. Porque às vezes aquilo que é dúvida para você é dúvida para o outro, nós temos que buscar cada dia mais. A escola dominical, ela cria estratégias e planos para
para praticar a educação cristã, desenvolver suas reflexões, importância e promover ações educativas. Então, nós promovemos tudo isso. Às vezes os irmãos acham, mas a escola dominical é uma coisa parada, é sempre a mesma coisa, mas a gente busca a trazer uma maneira diferente para que os alunos eles possam compreender a Bíblia de uma melhor forma possível. Então nós temos isso. Nós temos igreja, irmãos, em que eu estudava no seminário Betel, e lá não era wesleyano, lá era interdenominacional. Então eu tinha diversas denominações lá. Então tinha igrejas que a gente conversava em que a escola dominical ela foi extinguida. Não existe uma escola dominical numa igreja. Não, mas por que não existe? Porque as pessoas não davam importância. O meu pastor achou melhor eu cancelar a escola dominical. Então quando o pastor ele faz isso, ele cancela a escola dominical, o que acontece? Eu vou ter membros na minha igreja sem o estudo nenhum. Eles só vão aprender o que eu falar aqui na frente, só que eles não vão ter a oportunidade, o momento de concretizar aquilo que eu estou falando. Então se eu falar aqui na frente que Maria ela teve Jesus e ela continuou virgem até a sua morte. Irmãos, o que os irmãos dizem? Isso é certo ou errado? Errado? Mas se eu falar isso numa pregação, quantos irmãos vão levantar a mão e vão questionar isso que eu falar? Ninguém vai questionar. Se eu falar aqui que o Espírito Santo ele não é uma pessoa, ele é uma força ativa de Deus, muitas pessoas, se eu falar isso numa pregação, vão aceitar e vão achar, nossa, que palavra bonita. Eu tive uma palestra uma vez com um teólogo, a gente chama de teólogo da alta crítica, que são aqueles teólogos que estudam a Bíblia para dizer que a Bíblia ela é uma farsa, que a Bíblia ela é apenas um ponto de fala, apenas um livro histórico. E esse teólogo ele afirmou o seguinte, que no ato da concepção de Jesus, Maria ela teve relações sexuais com o Espírito Santo. Olha só, ensinando isso na faculdade de teologia. Então ele falava o seguinte, Maria ela teve um ato sexual com Maria teve um ato sexual com o Espírito Santo e a partir daí nasceu Jesus. Mas como isso? Mas o Espírito Santo, aí vem aquela teologia, o Espírito Santo ele se encarnou, se fez homem, porque ele é um ser como Deus, ele é uma pessoa e ele praticou o ato com Maria para se unir a Jesus. E pelo incrível que pareça, no auditório de aproximadamente 300 pessoas, entre pastores, líderes evangélicos, vocês acham que alguém levantou o dedo para dizer que ele estava errado? Ninguém falou. Por quê? Porque a pessoa se constrange e quando tem uma certa com o microfone, eu não vou falar que ele está falando errado não, porque eu vou ficar sem graça, as pessoas vão olhar para mim. Não é isso que a gente pensa? Então é muito mais fácil você aceitar aquilo que está sendo falado do que você questionar aquilo que está sendo falado. Então a escola dominical vai te proporcionar isso, momentos de questionamento, para você realmente questionar. O professor ensinou errado. Você levantou o dedo e falou, professor, não concordo com o que você falou, meu pensamento é esse. Se você estiver com o pensamento errado, ele vai te levar à consciência de que o seu pensamento é errado. Agora, se ele estiver errado, ele vai ser levado a voltar à sua palavra do que ele diz. Por quê? Quem está com o microfone nem sempre sabe tudo. Quem está no microfone muitas vezes está propício até mesmo a errar mais do que a pessoa que está sentada ali na frente. Tá? Então, vamos dar a essa escola dominical, a esse ensino. Porque a nossa igreja tem escola dominical, muitas igrejas não têm essa oportunidade. Outras não têm a escola dominical, sabe por quê? Para não deixar esse espaço para você questionar os ensinamentos que estão sendo realizados aqui. Porque a sua palavra, a palavra do pastor tem que ser a única palavra certa. Então, por isso